Bíblia Sagrada. Lucas, capítulo 9, versículos 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. 2. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. 3. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. 4. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. 5. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. 6. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. 7. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. 8. Outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. 9. Herodes, porém, disse: Eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. 10. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. 11. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. 12. Mas o dia começava a declinar. Então, se aproximaram os 12 e lhe disseram: Despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. 13. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. 14. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então, disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar-se em grupos de 50. 15. Eles atenderam, acomodando a todos. 16. E, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. 17. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. 18. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? 19. Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. 20. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então, falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. 21. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. 22. Dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e, no terceiro dia, ressuscite. 23. Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. 24. Pois quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. 25. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. 27. Verdadeiramente, vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. 29. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. 30. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. 31. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. 32. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. 33.
Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui, então, façamos 3 tendas, uma será tua, outra, de Moisés, e outra, de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. 34. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. 35. E dela veio uma voz, dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. 36. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se. Naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. 37. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. 38. E eis que, dentre a multidão, surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é único. 39. Um espírito se apodera dele, e, de repente, o menino grita, e o espírito atira por terra, convulsionou até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. 40. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. 41. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. 42. Quando se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. 43. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos. 44. Fechai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. 45. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. 46. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. 47. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si. 48. E lhes disse: Quem receber esta criança em meu nome a mim me recebe, e quem receber a mim recebe aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. 49. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que, em teu nome, expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. 50. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou, no semblante, a intrépida resolução de ir para Jerusalém. 52. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. 53. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem, decisivamente, ia para Jerusalém. 54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? 55. Jesus, porém, voltando-se os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. 58. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. 59. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. 60. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. 61. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. 62. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus.